Oi, gente! Hoje eu vou trazer para vocês um relato de uma vivência que eu tive ontem. Mas antes de eu falar sobre essa vivência, eu quero falar um pouco sobre a nossa sensibilidade. Eu vou falar da minha sensibilidade em particular. Eu sempre fui muito sensível, porém, o meu corpo físico, ele sempre foi bastante resistente, graças a Deus. Resistente à dor. E o meu próprio organismo também sempre foi bastante resistente. Tanto que eu sempre faço exames de sangue, né, exames de rotina, e graças a Deus nunca dá nenhuma alteração. Sempre está tudo normal. Para não dizer que dá uma coisinha ou outra, é uma falta de vitamina aqui, outra ali, mas coisa muito pouca. Mas o meu corpo físico é muito resistente, até porque é uma característica dos índigos, né? Ter o corpo físico bastante resistente. Porém, os corpos mais sutis, eles são como em carne viva, hipersensíveis, né? Tudo a gente sente intensamente, então tudo que a gente vem a sentir, mesmo que a gente sinta no corpo físico, a gente resiste, sabe? A gente suporta no corpo físico. Agora, quando a dor vem no corpo emocional, principalmente, ou alguma influência vem através do corpo mental, né? A interferência vem pelo mental, é muito intenso, muito forte e quase que insuportável. Enfim, então ontem eu tive uma vivência sozinha aqui, né, de uma liberação kármica. E aí eu já tenho alguns dias que eu não tenho andado muito bem. Eu tenho andado angustiada, sabe? Eu vinha vindo assim com uma angústia muito grande e tentando encontrar, né, de onde vinha essa angústia, tentando entrar dentro de mim o máximo que eu podia para poder encontrar de onde era, qual era a causa dessa angústia. E aí nada de eu conseguir, e ao mesmo tempo a minha mente interferia, tipo me sabotando para eu não encontrar, sabe, o motivo. E aí eu achei que era uma coisa e depois eu vi que não era, e aí uma angústia, que eu falo para vocês, o meu corpo físico é muito resistente. Se eu estivesse sentindo dor em alguma parte, provavelmente eu estaria suportando mais, mas uma angústia, ela vinha da minha alma, do fundo da minha alma, sabe? Você procurar em volta motivos e não ter. E aí isso te angustia ainda mais. Então, assim, isso já há alguns dias, né? Essa angústia vindo gradativa há alguns dias. Eu meditando, enfim, com dificuldade de me concentrar nos meus afazeres aqui, nos meus estudos, nas coisas que eu estou entrando aqui em contato, né, para adquirir conhecimento. E aí, quando foi ontem, essa angústia, ela me tomou de uma forma quase que desesperadora. É porque eu consigo reter, sabe? Não deixar que ela exploda. Eu consigo reter até eu encontrar um momento seguro para eu liberar, né? Geralmente eu choro bastante, eu boto para fora de alguma forma, eu deixo todo aquele misto de emoção sair, às vezes vem raiva, às vezes vem, né, desespero, eu deixo aquilo ali, mas eu me preservo para isso. Então quando foi ontem à tarde, eu entrei num processo desesperador. Doía minha alma, mas doía minha alma, doía muito. Uma dor na alma, absurda. E eu estava sentada no sol, que eu gosto muito de pegar sol, né? Assim, sentar, botar a cadeira ali no sol, sentar, de vez em quando é muito bom. E aí eu não aguentei, eu entrei, vim aqui pro meu quarto, me preservei, fechei a porta. E aí eu comecei a questionar essa angústia e tipo assim, você intenciona que você não vai desistir de buscar o porquê, o que é aquilo,
sabe? Você não disfarça, você não ignora, não. Eu não sei fazer isso, eu tenho que me entregar e atravessar aquilo, não tem como eu ficar deixando para depois, sabe? Até porque ela estava muito forte, ela já estava vindo, né? E eu deixando ela fluir para eu poder saber, para eu poder começar a identificar. E aí, quando foi ontem, enfim, ela veio com uma força tremenda e uma dor na alma muito grande. E eu vim aqui para o quarto e fechei a porta e eu me entreguei para aquilo que eu estava sentindo. Quando eu me entreguei, nossa, até travou. Quando eu me entreguei para a angústia, para o desespero, eu me joguei no chão, me ajoelhei no chão. Eu me curvei a Jesus, porque foi ele que me veio, né, na mente na hora, e eu comecei a agradecer. Eu me entreguei para o movimento. É isso que fala na constelação, né? Hoje eu sei que é assim que funciona, né? Porque eu leio bastante, estudo, né? Assim, tô sempre interagindo, me inteirando de como as coisas funcionam, e eu me entreguei para aquilo. E aí eu deitei, eu chorei, eu deitei minha cabeça no chão, me rendi, literalmente, para o divino, para Deus, para a espiritualidade, eu me rendi. E eu chorava tanto, tanto, e eu chorava e eu botando para fora, mas não vinha nenhuma outra palavra que não fosse gratidão. Mas angústia, sabe? Eu sentindo angústia, chorando, porém agradecendo. E eu agradecia e minha testa, né? Eu encostei minha testa no chão frio e aquilo foi me dando alívio. E aquilo foi, sabe? Eu fui liberando aquilo e agradecendo, até que teve um momento que eu levantei e eu deitei na minha cama aqui, né? Aqui é a minha cama. Eu deitei na minha cama e começou a vir uma dor muito forte. Uma dor, angústia, sabe? A angústia, ela vinha como dores de parto, sabe? Só que o meu corpo não doía, o meu físico não doía. Era uma dor na alma. Era uma dor na alma. Muito forte, muito intensa, muito desesperadora e que você sabe que você não pode fugir, você não tem para onde ir. Você vai para o hospital com dor na alma? Vai lá, chega lá, eu tô com uma dor na alma, o que eles vão te dar? Entendeu? E aí eu comecei a sentir uma dor, e essa angústia, uma dor na alma, e essa angústia ela vinha como uma dor de parto, me pressionando. Ela vinha como uma força. E eu começava a me contrair como se eu fosse parir, como se eu fosse ter um neném, né? Ter um filho. E aí, junto todo esse movimento, me veio um insight. Antes de eu concluir, eu vou contar para vocês uma coisa que eu já desconfiava e que uma pessoa me informou, que eu, em outra vida, já mexi com goécia, né, com bruxaria pesada. E eu já tinha essa desconfiança, devido a alguns sonhos, algumas memórias, e eu sei que quem alcança o céu também alcança o inferno, né? Se não alcança, alcançou já. No meu caso, eu já alcancei. E de vez em quando eu desço lá para poder experienciar alguma coisa. E quando eu falo isso, gente, não é que eu vou lá fazer coisa errada, não. Eu vou lá entrar em contato com aquele que está lá, sabe? E quando eu falo isso, são pessoas que estão no poder ainda. Eu me conecto a elas para aprender e para transmitir alguma coisa. Enfim, outro momento eu conto isso para vocês. E aí eu comecei, enfim, aí quando começou a vir todo esse movimento, ao mesmo tempo eu me contraía e eu chorava com uma dor na alma intensa, e a angústia era a dor do parto. E aí eu me contraía, colocava aquilo para fora e chorava. E aí aquilo passava e o meu movimento do meu corpo forçava como se fosse uma criança saindo. E aí me veio um insight, né? Que eu tinha nessa época que eu fazia, né? Que eu mexia nessa encarnação que eu mexia com bruxaria, com goécia, eu tinha filhos para sacrifício. E aquelas crianças estavam, né? Aqueles filhos ali, eles estavam
eu estava pronta para liberar, para tirar eles do local que eles ficam presos quando morrem ou quando são abortados, enfim. E aí, a dor na alma era muito grande. Eu coloquei Osho comigo. A consciência do Osho estava comigo. Eu botei um papel de parede no meu celular com uma imagem do Osho, onde o olhar dele estava muito em ressonância, está muito em ressonância comigo, muito. Naquele olhar, daquela imagem, daquela foto dele, eu me conecto muito profundamente com ele. E aí, eu fazendo todo aquele movimento, e eu chorava, mas era um choro de soluçar, era uma dor, e eu pegava e olhava para ele e sentia o amor ao mesmo tempo. Gente, um misto. Uma constelação familiar eu nunca fui, nunca presenciei, mas uma liberação kármica dentro de uma constelação familiar forte, provavelmente é assim que funciona. E eu estava vivendo isso tudo sozinha, fisicamente, né? Com os meus amparadores, com certeza, e eu estava pronta para isso. E aí o desespero, porque o nosso ego quer alguém físico para compartilhar aquilo, né? Porque a mente tenta desqualificar aquela dinâmica, fazendo você achar que você está ficando louca. E aí eu sabia que não tinha ninguém para eu contar ali. E aí o Osho estava ali e foi a hora que eu peguei o celular, que eu acendi a tela do meu celular e olhei para a imagem dele e eu entendi, né? Ele se comunicou dizendo que estava tudo bem, que eu deixasse acontecer, que estava tudo certo, que eu estava segura. E aí, quando eu colocava aquela criança para fora, né? Que foram 3 crianças, quando eu colocava, cada uma que eu colocava, eu entregava, eu devolvia para a fonte, sabe? Eu fiz todo um ritual de... Como que eu vou dizer? Eu fiz um ritual sozinha ali, né? Sozinha fisicamente, como uma borboleta saindo de um casulo, sabe? Que você vê aquilo, ela parece que tá morrendo e de repente ela renasce. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, a cada força que eu fazia e eu sentia que aquela criança estava vindo aqui ao mundo e eu entregando, sabe, para a fonte, uma por uma, reverenciando, pedindo perdão e agradecendo pela oportunidade de estar e agradecendo pela oportunidade de estar podendo, como é que se diz? Resgatar aquilo, sabe? E aí foi um misto, né, de dor, muita angústia, uma dor na alma, a alma doía. E essa dor, né, eu senti essa dor intensa e aconteceu 3 movimentos, 3 momentos, que foram os 3 movimentos de eu entregando 3 crianças para o divino, para a fonte, e agradecendo e pedindo perdão e acolhendo e usando as falas dentro de um aprendizado que eu tive, entregando aquelas crianças, sabe? Tirando elas de onde eu pus e devolvendo para a luz. E aí, quem viu o meu vídeo falando sobre relações kármicas, que eu falei sobre a dinâmica do meu esposo, que ele foi o meu filho, ele, nessa época, foi a época que eu fazia isso, e ele via eu fazer, né? É tipo que os partos eram em casa, e aí ali todo aquele ritual de entregar a criança para o sacrifício, ele estava tipo que interagindo ali, sabe? Vendo, sabendo que aquilo tudo era daquele jeito, né? Tipo assim, não foi poupado. E aí ele criou toda aquela revolta contra mim, aquela raiva honrando os irmãos, né? Enfim, foi a forma como eu entendi. Nossa, chega a me dar uma dor de cabeça de falar. Dizem que não é bom contar essas coisas, mas
Eu sei que o meu trabalho é esse, é trazer informação, me expor, sabe? Me expor, até para limpar muito karma que eu tenho. E limpar a culpa, né, que fica no inconsciente. Então, era um misto, a angústia era culpa, né, e dor, e enfim, e ao mesmo tempo gratidão, né, porque se mistura tudo, aquela personalidade, aquele ego daquela vida, com o meu hoje, com todo o meu processo de desenvolvimento espiritual de uma existência inteira, né, enfim, de um caminhar durante outras encarnações. Enfim, eu sinto que eu amadureci e eu me conectei com a luz, com a fonte de uma forma muito muito forte que transcende isso, que já transcendeu isso, mas essas memórias elas precisavam ser liberadas, né? Enfim, para a gente começar a viver o nosso propósito, a gente tem que limpar os karmas para conseguir desbloquear. E aí, nossa, e aí depois de tudo, toda essa dor, toda essa angústia, essa dor na alma, gente, meu Deus, é uma dor muito forte, que eu preferia 1000 vezes dor de parto, porque eu tive, né? Minhas 2 filhas foram de parto normal. E a dor na alma que eu senti parindo, sabe? Aqueles 3 filhos que estavam perdidos, aquela dor supera, enfim, aquela dor é muito mais intensa do que a dor física que eu tive no meu parto, né? No meu parto natural. Então, a dor da alma, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de síndrome do pânico, né, de depressão, que são dores da alma, são, enfim, sofrimentos da alma, que reverbera no corpo físico, sim, mas que muitas vezes nenhum remédio dá jeito, né? Então, às vezes a gente tem um corpo resistente para a dor, mas em compensação os outros corpos da gente é como se fosse uma carne viva, sabe? Que você joga água assim, ou você assopra, só um simples assoprar te arde, sabe? E se tocar então, tiver um contato, você quase que enlouquece de tanta dor. E aí, quando esse processo, né, foi se finalizando, eu fui entregando e agradecendo e fazendo uma oração para cada uma dessas crianças. E aí eu entendi, né, de uma forma mais clara, porque que o meu marido ele tem essa rejeição por mim, enfim, ele tem essa personalidade, ele tem toda essa bagagem, né, que eu entendo porque a pessoa fecha o seu corpo emocional, porque é muito trauma, enfim, é muita imagem, né, que a gente muita imagem desagradável que a gente grava e fica no nosso inconsciente. A gente pode vir vidas e nascer, morrer, tá lá, tá no teu registro akáshico, que tá em você. Tá lá nos 95% inconsciente, ou 90% inconsciente. Mas que você sente aquilo, que o sentimento, ele fica vibrando, sabe? Você não entra em contato com a memória pela mente, mas você entra em contato pelas sensações, né? Então, assim, foi muito intensa essa liberação, muito forte, eu chorei horrores, eu me olhei no espelho depois e eu me vi assim, acabada, eu me vi como uma caveira, sabe, assim, tipo aquela pessoa quando tá no fundo do poço mesmo, tipo no umbral. Eu estava daquele jeito, totalmente com o olho fundo, com uma aparência horrível, mas grata. Grata por ter tido a oportunidade de viver aquilo. Aí eu penso, né, cara, se alguém entra aqui e vê toda essa cena, e o universo é tão maravilhoso porque tinha gente em casa, a minha filha estava aqui com o pai e tudo,
E ninguém interrompeu esse momento, né? Porque eu não queria que cortasse isso, eu não queria. E até porque também para não entender nada e falar assim, tá louca, que eu não me importo, mas enfim, né? A pessoa fica com aquela. Quando ela não entende sobre isso tudo, ela não tem um bom. Ela não grava uma boa imagem, né? Ela vai julgar como, enfim, dentro do que ela entende. E aí, depois disso, eu fiquei bem aliviada, sabe? Eu fiquei aliviada, porque essa angústia, ela vinha junto com uma rejeição muito grande, sabe? Eu me sentindo rejeitada, mas e eu achando que procurando quem estava me rejeitando. Mas era uma rejeição minha, eu mesma, eu mesma me rejeitava. Uma memória dentro de mim estava me não estava se amando, não estava se perdoando, não estava se aceitando, enfim, estava se condenando o tempo inteiro, entende? E aí, a minha perna tá arrepiada. Eu sempre sinto arrepio na minha perna, gente, principalmente na minha perna esquerda. E, e aí foi assim, uma liberação muito, muito intensa, muito forte, sabe? E aí depois que isso foi passando, né, enfim, as pessoas, todos os seres que estavam ali me amparando foram me mostrando o quão forte eu sou para estar tendo o quanto forte, o quão forte e o quão como que eu vou dizer? Não é evoluída, mas experiente, sabe? O quanto antiga eu sou. Porque um processo desse se dá para alguém sozinho, porque tudo que acontece é um processo. Você está ali manifestando uma memória, né? Tudo que você faz está. Porém, de uma forma tão intensa e lúcida e consciente, realmente é por eu ter uma bagagem, entende? Uma bagagem espiritual. Eu sei que eu tenho. Isso não quer dizer nada de melhor ou pior, tá, gente? Tô falando aqui do meu. Tô expondo aqui a minha individualidade. E aí eu me senti, sabe, assim, quando você. Tipo, que você começa a se reconhecer. Porque essa parte que se rejeitava, né, que é uma parte que estava em mim, um ego meu, que não se aceitava, que se rejeitava, que se condenava, que se achava um monstro, ele não deixava que hoje o ego Renata, com suas outras bagagens positivas, se reconhecesse. Então eu sinto que, tipo assim, é como uma barreira quebrada de dentro para fora, sabe? Um muro, são cascas que você vai descascando até que o amor floresça fora. Porque eu sei que eu sempre tive um amor muito grande dentro de mim, por tudo. Muita gratidão, muita positividade. Eu sempre olhei a vida com os olhos no positivo, nunca no negativo. Eu sempre fui muito grata. Eu não sabia por quê, que até nos momentos difíceis eu era grata, porque tudo eu sempre procurei, a cada momento ruim, qual é o lado bom disso, desde muito nova. Então isso é uma demonstração de que eu sou uma alma velha, vamos dizer assim, né? Experiente, vivida. E aí, assim, né, depois eu senti o Osho olhei bem nos olhos dele naquela foto, entrei em contato para poder limpar o máximo daquela memória na minha personalidade atual. E aí o insight veio de que eu tô pronta, sabe? Eu tô pronta, que eu não tenho que ficar esperando mais nada para eu poder tomar as decisões que eu preciso tomar e começar a viver o que eu quero viver. Porque aquilo que me impedia de eu viver o que eu quero viver eram justamente essas memórias, é a culpa, a, a sensação de não merecimento, mesmo que inconscientemente, sabe?
não me senti merecedora. Eu sei que eu mereço, porque hoje eu sei as coisas quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou aqui, né? Mas uma memória do que você foi, se ela não viesse à luz, ela ia ficar vibrando ali e não deixar e não iria deixar eu dar os meus próximos passos. E aí você olha assim, né, para frente e aí você fala, o que que eu quero, né? E às vezes não vem assim exatamente o que que você quer, porque você se vê com tantas habilidades, com uma capacidade tão assim, né? Você se identifica com as infinitas possibilidades, melhor falando, que você não foca em uma. Mas aí o que que eu penso? Eu sei o que que eu não quero mais, sabe? Eu sei o que que eu não quero mais. Eu não quero mais sentir essa angústia que foi limpa e não quero mais me subjugar, enfim, a viver uma vida medíocre, a viver uma vida rasa, sabe? E uma vida rasa é aquela vida ali de você acorda, cuida disso, cuida daquilo, faz as coisas normais, que eu falo que são coisas do humano, vai lá, né, vai no mercado, vai não sei o quê. Eu não quero isso. Vivendo tudo isso que eu vivo, experimentando tudo isso que eu experimento, entrando em contato com quem eu entro em contato e com tanta gente lá fora querendo aprender sobre isso ou querendo, né? Enfim, querendo se curar também. E aí eu li uma frase que diz que a vida que você quer depende de você, mais ou menos assim, a vida que você quer depende depende de você deixar a vida que você tem. Você tem que deixar para trás a vida que você tem para poder começar a viver a vida que você quer. Entende? Então é um processo, vem mais dor por aí, porque todo processo de transformação dói. Sofrimento não, mas dor sim, né? Porque eu não tô sofrendo em relação a isso, mas eu sei que eu vou sentir dor nesse momento. Mais um parto vai acontecer, porque eu sei que isso também tem a ver com mais liberações, né? Com os próximos passos, enfim, das decisões que eu tô tomando. Mas tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Eu sempre soube que eu tenho um propósito. Todo mundo tem, né? Na verdade, todo mundo tem. Algumas pessoas se esquecem e desistem porque ficam ali naquele sofrimento, se entorpecendo com os medicamentos. Outras, enfim, outras caminham, né? Vão caminhando. Outras, sei lá, vão criando mais sofrimento, vão caminhando, vão seguindo, mas ao invés de transmutando, atravessando aquilo, transmutando tudo aquilo, né, em luz, vai acumulando mais sombra. E aí sim começa o sofrimento, né? Quando você vai acumulando mais sombra, vai começando mais sofrimento. Mas é isso, gente. Eu quis trazer esse relato, eu pensei muito, era para me ter gravado ontem, né? Mas eu estava tão angustiada que eu falei, não tem condições de eu gravar tão angustiada assim. Eu tenho que entender isso primeiro. Enfim, aí veio tudo isso para poder se tornar um tema do próximo vídeo. Então, assim, eu decidi trazer isso porque, como eu falei para vocês, é o que eu vim fazer, entendeu? É o que eu vim fazer. Limpar tudo que eu tenho para limpar, né? Atravessar tudo que eu tenho para atravessar de uma forma que compartilhando, porque isso me faz bem, sabe? Isso me faz bem. Eu contar para vocês, eu me expor dessa maneira me faz bem, né? Engraçado. Enquanto pessoas se escondem, têm medo de se expor, têm medo de crítica, de julgamento, eu não, eu tenho necessidade de me expor. Porque quando eu falo para vocês, né, vocês, além de estar colaborando muito com vocês, eu também estou me limpando. Eu também estou fazendo terapia. Entende?
E, enfim, e aí fica uma coisa, uma ajuda mútua, sabe? A gente acaba que se ajuda, né? Então é isso, gente. Toda pessoa sensitiva, né? Todo empata, ele vai do umbral ao céu, né? Por isso que eu falo para vocês que se a gente está ainda encarnado no corpo físico, na terceira dimensão, e a gente fica fugindo das coisas que, né, das situações que aparecem, que surgem na nossa frente, que são liberações, né? São liberações. A gente foge, fica contornando, não quer enfrentar, não quer atravessar, recua, ou fica ali, sabe? Isso tudo não vale a pena, porque lá na quarta dimensão você vai entrar em contato com tudo isso de novo. E aí mais karma você cria e você vai ficar preso na reencarnação. E atravessar, sabe? E atravessar dói. Dor de alma não é uma dor de parto, não é uma dor de rim, sabe? Dor de alma é uma dor que que a gente entende quando as pessoas se suicidam. Quando as pessoas se suicidam ou tentam um suicídio, quando a alma dói e elas não têm estrutura nem conhecimento para resistir àquilo. Então elas querem fugir daquela dor. E você não pode fugir de nada. Você tem que atravessar. Seja a dor da alma, né, a angústia, seja uma dor emocional, seja um karma, né? Você não tem como fugir. Você não tem. Ou você atravessa aquela dor, ou você fica preso àquele sofrimento. E eu resisti muito, gente, a limpar isso. Eu sei que eu resisti muito para limpar. Eu sei porque eu já tive algumas informações, inclusive uma entidade disse para mim que eu era muito difícil. E eu sonhei uma vez que uma moça, eu senti o cheiro dessa moça, sabe? Eu vi as mãos dela tentando me acolher, pegar no meu rosto, uma mão gordinha, branca, e o cheiro da mão dela. E eu gritava desesperada, não! Sabe aquela histeria? E eu não permitia que ela se aproximasse, eu neguei aquela ajuda e eu acordei. Então, essa memória, eu já vinha resistindo a olhar isso há muito tempo, né? Já vinha resistindo. Então, hoje eu sinto que eu olhei para isso. Eu consegui aqui, né? Eu não consegui na quarta dimensão, eu consegui aqui na terceira. Que foi uma bênção, porque lá na quarta, se eu senti a dor da alma aqui na terceira, e foi quase que insuportável. Quase que insuportável. Insuportável, né? Eu só suportei porque eu sei que não tem morte, então não adianta acabar com a minha vida. Mas imagina lá que você não tem um corpo físico resistente para te sustentar, entende? E lá também você não tem, né? Se você estiver tão desesperado, às vezes você nem percebe os amparadores do lado, não sei. Enfim. Mas foi uma experiência muito profunda. Todas as experiências que a gente tem dentro de nós, de dentro para fora, elas são 1000 vezes mais intensas do que qualquer vivência que você tem externa com alguém, sabe? Porque essas internas você não tem como fugir. Essas ou você enfrenta a dor para que ela passe, ou você se segura na dor e fica sofrendo. É isso, gente. Esse foi o meu relato, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem e comentem, porque eu gosto muito. Beijo, até o próximo vídeo.